Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre o guia de estudo do capítulo 3 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Então vamos começar aqui com a introdução. A introdução é pequena, por isso eu recomendo que você leia. Ela vai explicar o que vai ser tratado ao longo deste capítulo. E aí a 3.2 também recomendo fortemente a leitura. Então nós temos aqui a expressão geral das perdas localizadas, ΔH igual a KV ao quadrado sobre 2G. É importante que você faça essa leitura. Aí ele explica aqui, em que K é um coeficiente adimensional, ou seja, não possui dimensão, que depende da geometria da conexão, do número de Reynolds, da rugosidade da parede, em alguns casos, das condições do escoamento, como a distribuição de vazão em uma ramificação. Importante aqui o que ele fala depois, ó, V é uma velocidade média de referência e, em geral, nas peças em que há mudança de diâmetro, tomada como a velocidade média na seção de menor diâmetro. Então, imaginem que você tem duas seções, e aí você vai ter duas velocidades médias, V1 e V2. Se o diâmetro D1 for menor que o diâmetro D2, a velocidade que você vai utilizar para colocar nesta equação aqui, ó, para o cálculo da perda de carga localizada, vai ser V1. Então, vai ficar K V1 ao quadrado sobre 2G. Isto é importante mencionar, porque às vezes a gente tem exercícios que tem duas velocidades diferentes devido à diferença de diâmetro e o aluno fica com dúvida em qual delas ele vai adotar para colocar na resolução do exercício, Obviamente a gente adota a velocidade média na seção de menor diâmetro, porque a gente sempre considera a perda de carga maior, a gente nunca pode trabalhar com perda de carga menor, porque se a gente fizer isso sempre a gente corre o risco de acabar subdimensionando o sistema. Aqui a gente tem um outro detalhe que é o seguinte, ó. Ele fala aqui nesse segundo parágrafo, em geral, o coeficiente K, determinado experimentalmente para valores do número de Reynolds suficientemente elevados, maiores que 10 à quinta, torna-se independente deste. O que significa isso? Nós costumamos trabalhar com valores de K como constantes, só que na prática, esse valor ele é constante a partir de um determinado número de Reynolds. Então, nesta figura aqui, por exemplo, vou até dar um zoom nela, ó, nós temos aqui um ensaio que foi feito na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, curva K vezes Reynolds para um cotovelo de 45 graus. Observem aqui que mais ou menos aqui nós teríamos os 50 mil, então entre 50 mil e 60, depois dos 55 mil, a gente percebe que o valor de K ele chega mais ou menos aqui, ó, no 0,23 e depois ele se mantém constante. Como nós trabalhamos sempre com escoamentos turbulentos, a faixa de número de Reynolds que a gente trabalha geralmente é daqui para cá, na grande maioria dos casos, de 100 mil para cima. Então a gente percebe que, apesar de haver esta variação, na faixa mais usual, o valor de K é constante, ok? Aí aqui nós temos algumas deduções. No primeiro, ele vai falar sobre alargamentos e estreitamentos. Aqui, por exemplo, é uma situação onde, devido à diferença do diâmetro, eu vou ter velocidades diferentes. E ele mostra que nessa situação de alargamento e estreitamento, no final chega-se a esta equação aqui, ó, que é a equação que nós vimos lá no começo, ΔH igual a K V1 ao quadrado sobre 2G. Essa parte aqui, se você quiser, você pode pular. Depois ele trabalha com esta parte aqui, ó, que seria contração. Na contração, ele também chega na mesma equação. O que significa isso? Que esta expressão para o cálculo da perda de carga localizada, ela vale para alargamento, ela vale para contração
e ela também vale para outros casos que nós vamos ver aqui. Então, existe uma série de situações onde essa expressão é válida. Aqui nós temos na tabela 3.1 valores do coeficiente K para reduções bruscas, ok? Aqui nós temos também, ó, algumas relações entre o raio e o diâmetro e o valor de K nessas situações, que é onde a gente tem água saindo do reservatório e entrando na tubulação. Às vezes existem exercícios que acabam exigindo esses valores para a resolução. Temos aqui na figura 3.7 coeficientes de perdas localizadas em expansão e contração. Então a gente percebe aqui que aqui é uma expansão neste aqui, e aí nós temos os valores de K. Esse K é chamado de coeficiente, que é o coeficiente de perda de carga localizada. No capítulo 2, nós trabalhamos bastante com cálculo envolvendo perda de carga distribuída. No capítulo 3, ele introduz a perda localizada, e aí a gente trabalha com um sistema considerando a perda localizada e também a perda distribuída. Só recapitulando, alargamentos e estreitamentos, o que ele vai fazer aqui é uma dedução. O importante aqui é você perceber que ele chega no final nessa expressão tanto para o alargamento como para o estreitamento ou contração. Se quiser, pode pular esta parte, caso você não tenha tempo. Cotovelos e curvas. Esta é uma equação pouco utilizada, mas ele chega aqui numa expressão para o coeficiente. Detalhe que esse alfa aqui é um ângulo. E para essa expressão não é a tangente de alfa, é o próprio ângulo alfa. Observem aqui que quanto maior o alfa, maior é o K, e à medida que o K aumenta, aumenta a perda de carga, o que faz sentido, né? Percebam que nós temos o alfa aqui. O que significa isso? Quanto maior for o ângulo, quanto mais a água tiver que mudar o seu ângulo de percurso, maior vai ser a perda de carga localizada aqui, ok? A gente fez uma análise matemática como que esses fatores estão correlacionados. Essa parte eu recomendo que você leia, não tem nenhuma dedução. Na verdade, vocês percebem que eu falo às vezes para pular algumas deduções, ou falo que não precisa necessariamente ler. Por quê? Porque eu sei que tem muita gente que está assistindo esse vídeo nas vésperas da prova, às vezes tem gente que está assistindo e já está com dificuldade, mas assim, se você tiver com tempo e você gosta da matéria, aí pode ler o capítulo por completo. Então aqui, registro de gaveta é um tipo de registro utilizado, aqui ele tem o perfil longitudinal. Aqui nós temos a vista frontal de como que é esse registro de gaveta. E aí nós temos os valores de K para registro de gaveta parcialmente fechado. Tem um exercício aqui no capítulo 3 que trabalha com isso, e ele pede para encontrar o valor de K. A gente consegue calcular a perda e a gente faz o caminho reverso no final das contas. Válvula de borboleta, também recomendo que você leia. Aqui na tabela 3.3 nós temos os valores de K em função do ângulo alfa de abertura, ok? Observem aqui este dispositivo, ó, que permite com que a válvula de borboleta ela só abra nesse sentido, o que impede o retorno da água uma vez que ela se encontra fechada. E depois nós chegamos no 3.3.5, valores diversos do coeficiente de perda de carga. Também recomendo que você leia. Então, do 3.33, 3.34 e 3.35, trechos tópicos muito pequenos, todos devem ser lidos. E essa tabelinha aqui, ela vai ser bastante utilizada nesse capítulo. Então, é importante ler esta tabela e observar os valores de K em função do tipo de acessório. Análise de tubulações.
Aqui, se você quiser, você pode pular, mas se tiver um tempo é importante ler, vale a pena você ver esta equação aqui. Percebam que aqui ele fala de ΔZ. Esse ΔZ é o desnível entre os reservatórios, mas em algumas situações a gente vai trabalhar, quando não é reservatório aberto para a atmosfera, a gente acaba trabalhando com ΔH, que vai ser a perda de carga total no sistema. Percebam que a perda de carga total é a somatória das perdas de cargas distribuídas com as perdas de cargas localizadas. Então, aqui entra a junção do que foi visto no capítulo 2, perda de carga distribuída com a perda de carga localizada. Influência relativa das perdas de carga localizadas, tópico 3.5. Esse tópico eu recomendo que você leia. Aqui nós temos uma figura que ilustra bem essa situação. Observem que tanto a linha de energia quanto a linha piezométrica, elas apresentam uma queda, e essa queda não é a queda que a gente observa na distribuída, continua havendo aqui, mas é uma queda localizada devido ao registro, ok? Então, esta parte aqui é importante ler. Esse final é importante. Então, aqui é uma coisa que é importante você saber. Quando a relação L sobre D for maior que 1000, a perda de carga localizada ela é muito pequena se comparada com a perda de carga distribuída. Desta maneira, ela pode ser desprezada. Chegamos no método dos comprimentos equivalentes. Nós temos basicamente duas maneiras de calcular a perda de carga localizada. Podemos calcular utilizando o método dos coeficientes, ΔH igual a kV² sobre 2G, ou utilizando o método comprimento equivalente. Percebam que ele chama de LE. Ele está mostrando como que ele chega nessa equação do comprimento equivalente. Em ambos os casos, a gente tem o ΔH, que é a perda de carga localizada. A gente pode igualar essas perdas de carga. A gente chega nesta equação. LE sobre D é igual a K sobre F. Independentemente se a perda é distribuída ou localizada, ela se manifesta da mesma maneira. A perda de carga produz perda de carga de pressão. Então, o conceito de comprimento equivalente é um comprimento virtual, ele não existe na prática, mas é o comprimento que produziria aquela perda de carga, por isso que ele é equivalente, ou seja, eu tenho uma perda de carga localizada, mas supondo que essa perda fosse distribuída para aquele mesmo diâmetro e para aquele mesmo fator de atrito, qual seria o comprimento que produziria a mesma perda de carga? Então, esse 3.6 é de fundamental importância que você leia. Aqui é importante mencionar o seguinte, quando a gente tem PVC ou cobre, a tabela que nós vamos ver a seguir com os comprimentos equivalentes, ela não pode ser utilizada. Para tubos de PVC ou cobre, os valores dos comprimentos equivalentes recomendados pela ABNT e constantes da tabela 3.7 não permitem a análise de regressão feita anteriormente. Isto é, não há linearidade entre o comprimento equivalente e o diâmetro para cada acessório. Então, a questão do comprimento equivalente, principalmente essa equação aqui que a gente vai ver, que é assim, alfa mais beta vezes D, essa equação não pode ser utilizada para PVC ou cobre. Exemplo 3.3 é importante que você leia também. E aqui nós chegamos na tabela 3.6. Percebam que ele está falando aqui, ó, comprimentos equivalentes em número de diâmetros de canalização para peças metálicas, ferro galvanizado e ferro fundido. Então percebam que dependendo do acessório, a gente tem uma equação que foi obtida por meio de regressão linear. Você vai pegar o diâmetro que você está trabalhando e você vai substituir esse diâmetro na equação
e você vai calcular o comprimento equivalente. Ah, mas para que eu vou fazer isso? Porque daí você soma esse comprimento equivalente no comprimento real que você tem no exercício. Então aqui é o seguinte, você não vai calcular utilizando o método dos coeficientes, se você estiver utilizando o comprimento equivalente, que é kv ao quadrado sobre 2g. Esse é o dos coeficientes. Ou você faz por esse, ou você faz pelo método do comprimento equivalente. Você obteve o comprimento equivalente por meio da equação, aí você vai fazer o seguinte, o comprimento total vai ser o comprimento real, LR, que é o comprimento real da tubulação, mais o comprimento equivalente, que é um comprimento que não existe na prática, mas que você está utilizando no lugar para produzir a perda de carga localizada, ok? Prosseguindo, aqui nós temos a tabela 3.7, que é a tabela mencionada anteriormente, ó, comprimentos equivalentes em metro para peças de PVC rígido ou cobre. Observem que não tem equação aqui. Essa regressão linear ela não vale para PVC rígido ou cobre. O exemplo 3.4 também recomendo que você leia. E aí chegamos aos problemas. 3.1. Temos a resolução aqui no canal hidráulico. 3.2. Também temos a resolução. 3.3 não. 3.4 temos a resolução. Na prática é o seguinte, se eu for fazer todos os exercícios, como eu tenho outros compromissos e outros trabalhos, eu não consigo, demoraria muito para eu dar continuidade nos vídeos. Então eu tento fazer a maior parte, mas eu não faço todos. Então temos o 3.1, 3.2, o 3.4. O 3.1 é bastante procurado, é um dos que o pessoal mais assiste. Depois temos o 3.5, também temos resolvido aqui no canal. O 3.6 não, porque ele precisa da utilização de planilha, então achei melhor pular ele. O 3.7 também temos resolvido aqui no canal. O 3.8 é um dos exercícios mais assistidos do canal. É um exercício bastante extenso, então ele até está resolvido em partes, parte 1, parte 2 e parte 3. Temos também aqui no canal 3.8. Depois o 3.9 também temos resolvido aqui no canal. 3.11 também. E 3.13 também resolvido aqui no canal, ok? Então esse foi o guia de estudo do capítulo 3. Vou ficando por aqui. Um grande abraço do canal Hidráulico e até o próximo vídeo.